Olá pessoal, hoje mais um devocional para vocês aqui e hoje é um dia muito especial para mim, porque hoje é o dia do meu aniversário e aí eu tava pedindo a Deus para falar com o meu coração mesmo, sabe? E aí eu quero compartilhar com você o que Deus falou comigo, sabe? E o sal é um salmo, e esse Salmo 90 tem um versículo que ele diz assim: ensina-nos, Senhor, a contar os nossos dias para que alcancemos corações sábios. E hoje, nesse dia que eu completo mais um ano de vida, eu fiquei pensando o seguinte, que a velhice é uma coisa linda demais. Você deve estar falando, você está ficando doido. Não estou ficando doido não, sabe por quê? Porque a velhice, ela nos mostra que a gente pode olhar no passado e ver que a gente aprendeu muitas coisas. E que a gente não vai cometer os mesmos erros. E que a gente possa olhar e que a gente cresceu de alguma forma. Mas se você tiver a oportunidade de ler o Salmo 90, você vai ver que é o seguinte, o salmista começa dizendo várias coisas lá, por isso que eu não vou ler um versículo específico. Ele começa dizendo o seguinte, que o refúgio dele, ele entende que o refúgio dele está no Senhor, de geração em geração. É engraçado porque eu quando eu tinha 15 anos de idade, 12 anos, 15 anos, 16 anos, eu não me preocupava como é que seria a minha geração, a minha descendência, mas hoje eu me preocupo. E hoje eu também cheguei a essa conclusão, que o meu refúgio está em Deus e que o refúgio da minha geração, os meus filhos, meus netos também está em Deus. Aí o salmista continua dizendo o seguinte, Senhor, eu cheguei à conclusão que a vida é um sopro. Ele fala assim, a vida é um sopro, até fiz um vídeo há pouco tempo falando sobre isso. E ele fala o seguinte, a pessoa sem Deus, ele depois dos 70, 80 anos é só fadiga e cansaço. Aí ele vai chega e fala assim, então Senhor, então faz o seguinte, me ensina a contar os meus dias. E é isso que eu quero deixar para você. Porque se ele falou assim, ensina a contar os meus dias, ele está falando do presente. Sabe por que eu falo por isso? Porque o passado já passou, não adianta ele ficar contando. E o futuro, a Bíblia fala que o futuro não nos pertence. Então você está falando de um tempo que pertence a nós, ele está falando desse tempo de hoje. Aí ele diz assim, Senhor, ensina-me a contar os meus dias, para que eu alcance corações sábios. E hoje, nesse dia, Deus tem falado no meu coração o seguinte, olha para o passado tem que te ensinar alguma coisa, ele não pode te prender. Ele foi para você aprender, não te prender. O futuro, não preocupe, coloque nas mãos de Deus. E o presente, viva ele. Viva esse tempo que Deus te deu da melhor forma. Viva esse tempo hoje como se fosse o último. E olhe a velhice como algo maravilhoso, porque hoje você colheu mais um dia de experiência, para que você não faça as mesmas coisas do passado errado. E aquilo que você fazer de bom, que você possa ser aperfeiçoado hoje. E que Deus abençoe sua vida nesse dia. Curta a sua velhice. Curta mais um dia que Deus te deu. Não fica fazendo como as pessoas falam assim, mas eu estou ficando velho, e começa a lamentar. Olha que você teve mais um dia de vida, mais um dia de oportunidade para viver esse dia que Deus te deu. Peça sabedoria a Deus para que você viva o dia de hoje. Que Deus te abençoe em nome de Jesus.